Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O perigo das riquezas é justamente esse apego que nos tira da salvação. Contra a palavra que contrapõe a essa atitude do jovem rico, veja, ele não era o caso daqueles que se perdem, mas ele não conseguiu dar um passo a mais. E o passo a mais que Jesus queria dele era o passo de deixar tudo e ficar com a grande riqueza que é o próprio Deus, que é o próprio seguimento de Jesus. E aí a gente se lembra da parábola daquele homem que achou no terreno uma pérola de grande valor e foi lá, vendeu tudo o que ele tinha e comprou o terreno, porque ele sabia que lá tinha uma pérola. É isso que Jesus espera de quem quer segui-lo. Não só aquele que crê, porque crer em Jesus Cristo já é salvação. Porque você vai crer e vai viver os mandamentos, porque viver os mandamentos é consequência de quem crê. Ele começa a viver de acordo com a vontade de Deus. E foi exatamente isso que aquele jovem, aquele moço rico fez a vida inteira. Só que Jesus queria mais dele. Queria que ele seguisse. Porque essa foi a ordem. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuís e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Estou lá no versículo 21. Depois vem e segue-me. Então, porque para seguir Jesus você tem que despojar de tudo. Você não pode ficar com nenhuma segurança no mundo. E qual é a palavra que diz daquele que depende de Deus e está pronto para segui-lo? Mateus também, capítulo 6, nos versículos de 24 a 34, onde ele fala da providência. São os pagãos que vivem preocupados com tudo, que vão comer, que vão beber, que vão vestir, etc. E essa preocupação é algo que consome a vida dos pagãos, mas aquele que é de Deus, aquele que está sob o cuidado de Deus, ele está confiante na providência e Deus sustenta. Eu já falei várias vezes de como Deus se manifesta na sua providência aqui na nossa vida da Canção Nova, particularmente na minha família, em várias e várias ocasiões, desde coisas mais simples a coisas maiores. A providência de Deus, ela se manifesta. Mas o que é necessário? É necessário que eu acredite e que eu coloque a minha vida à disposição de Deus,
porque lá tem também, no finalzinho, uma ordem. E é quase parecida com essa ordem que é dada aqui, que é a ordem dada àqueles que precisam se abandonar na providência de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais, todo o resto vai ser dado em acréscimo. Deus mesmo vai providenciar para os seus filhos. Então, Jesus, em seguida a esse processo do jovem rico, ele fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque aqui nós estamos diante de um rico que ele vivia os mandamentos. Só que isso não é a regra. É a exceção. Infelizmente, quando as pessoas adquirem um pouco mais, e você talvez possa ver isso na sua vida. Você ganhava lá R$2.000 e vivia naquele aperto em casa, tendo que pagar aluguel, né? Ou mesmo sem pagar aluguel, mas você tem a escola, você tem o translado para o seu trabalho, você tem as suas despesas normais e olha, difícil. E sua esposa talvez trabalhe ali e ganhe também quase isso. E vocês vivem ali, ó, na risca, né? Porque nós estamos no Brasil e atualmente, 2023, uma família com 5 pessoas, 4, 5 pessoas, que tem uma renda de até R$4.000, vive, mas vive ali, ó, na risca. Se não economizar, não tem dinheiro. E não sobra. Por quê? Porque come, porque tem que vestir, porque tem que se locomover, um ou outro lazer pequeno, né? Um esforço daqui, outro dali, é uma coisa que estraga, tem que consertar. Então você se vira. Mas vamos supor que você mudou de emprego. E aí, nesse novo emprego, você começa a ganhar R$10.000. Opa, aí você, de 4, 8, 12, triplicou a renda da família, porque era 4.000. Você ganhava 2, começou a ganhar 10. E a sua esposa permaneceu ganhando 2. Foi para R$12.000, triplicou. Aí o que a maioria das pessoas fazem? Elas falam assim, agora minha vida mudou de patamar. Aí já vende o carro que tem, ou se não tem, compra um, põe uma prestação, começa a gastar mais, porque, nossa, eu tenho dinheiro agora, sobrar, e esbanja. E começa a se esquivar, porque você começa a ter roupas melhores, começa a ter um perfume melhor, ou um perfume, se você não tinha, não usava, não sobrava para comprar, etc. Muda os eletrodomésticos, começa a mudar o patamar da sua vida e também o círculo social. Começa a olhar outras pessoas de forma diferente. Começa a rezar menos, porque antes você rezava para ter o dinheiro, agora você já não tem mais interesse em rezar. Eu estou falando alguma coisa muito distante? Isso acontece na vida de muita gente. A gente já viu essa tragédia acontecer na vida de muita gente. Eu digo tragédia por quê? Porque a pessoa começou a ganhar o mundo e perder a vida eterna. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele arruína-se e perde-se a si mesmo, se ele perde a vida eterna? Diz a palavra de Deus. Então é por isso que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele se apega ao que ele conquistou. Ele se apega à riqueza dele. E, gente, é um negócio que pega igual carrapato mesmo. Às vezes, essa riqueza, ela não está tanto na conta bancária, mas está nos objetos que a gente adquiriu, que a gente melhorou. Você, finalmente, depois de muito custo, trocou seu celular e tem aquele baita aparelho e você começa a ficar apegado a ele. Muda o jeito, ninguém mais encosta em você, ninguém pode ver, nem tocar. Criança, quando ganha um brinquedo novo, gente, que o outro não tem, ganhou um videogame que o outro não tem, você não quer que jogue, apertou um pouquinho mais, o botão já tem briga. E daí por diante. Por quê? Porque a riqueza nos apega. Nós nos acorrentamos àquilo que possuímos. E, na verdade, as coisas passam a nos possuir. E nós deixamos de nos possuir a nós mesmos para podermos nos doar a Deus. Então, a pessoa com muitas riquezas, ela fica aprisionada a essas riquezas. Ela vira o tio Patinhas, que tem o seu cofre
e ele vive com medo dos ladrões e fica lá na sua felicidade na caixinha das suas moedas de ouro, onde ele mergulha, né? E mostra ali no desenho toda uma felicidade dele, mas na verdade, ele é um medroso, um infeliz. Imagina isso na vida de uma pessoa. Qual o tamanho dessa tragédia? Por quê? Porque ela vai esquecer de Deus. A tendência da maioria dos ricos é se esquecer de Deus. E esse é o grande alerta que Jesus está nos apontando. Essa riqueza, ela pode ser financeira mesmo, pode ser de outros tipos de bens, né? Inclusive intelectual. Então tenhamos cuidado, porque senão nós entraremos nessa difícil tarefa de passar pelo buraco de uma agulha na frente dos camelos. Caso contrário, só Deus pode nos tirar de lá, porque os apóstolos, eles ficaram assustados, muito espantados. Quem vai se salvar então? Porque eles viram, olha, esse jovem que acabou de sair daqui, ele não conseguiu deixar tudo bem. Mas ele observava os mandamentos, mas e os outros? Como é que eles vão fazer? Quem vai fazer se salvar? Ao homem é impossível, Jesus respondeu, mas a Deus tudo é possível. Então, se você se apega a Deus, você, como muitos ricos que se tornaram santos e santas, vai conseguir viver na contramão deste mundo e, tendo riquezas, fazer toda espécie de bem aos pobres, aos necessitados, fazer toda espécie de caridade com uma alma livre e não aprisionada às riquezas, mas livre para louvar, bendizer e glorificar a Deus. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos, versículos 23, 24 e 26. 23, 24 e 26. O alerta está dado por Jesus. Agora, todos nós precisamos nos policiar, que mesmo sem ter muito, a gente pode ser muito avarento e ficar presos às pequenas riquezas que nós adquirimos. Anote também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sininho da notificação e deixar o seu like. Seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Aqui na descrição deixo para você o passo a passo para você trabalhar com a gente na Palavra de Deus. E claro, deixe seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para o nosso crescimento. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.